Nós estamos a 40 dias do que é considerado o evento mais aguardado e mais importante do mercado cripto. Em pouquíssimo tempo, nós vamos viver o halving, que historicamente marca a selvageria do mercado cripto. É o evento que historicamente está vinculado ao aumento expressivo do preço. E se você pensar, mas a gente já não está vivendo um aumento expressivo do preço? Sim, estamos. Mas o halving, historicamente, faz com que as coisas fiquem ainda mais animadas, por incrível que pareça. Então, é realmente um evento muito esperado. E eu preparei esta masterclass sobre halving para vocês, com muito cuidado e de forma que tanto aqueles que estão iniciando no mercado cripto possam entender o evento e aproveitar os pormenores desse, quanto aqueles que já estão no mercado e que inclusive já viveram halvings também possam descobrir alguns pormenores. Então eu trouxe alguns gráficos e algumas métricas realmente incríveis, inclusive para quem já está no mercado. Então, assim como o halving é um divisor de águas no mercado, eu espero que ele seja nos nossos respectivos portfólios. Então eu preparei essa masterclass para que todo mundo possa estar preparado para esse evento. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu peço por favor que caso você ainda não seja inscrito no canal, que você se inscreva. Também me segue no Twitter e no Instagram, que eu publico muitas coisas lá todos os dias. E eu peço que você também curta o vídeo e deixe seus comentários, que isso é muito, 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 muito importante. Eu realmente coloquei muita empolgação, muito cuidado e muito estudo no vídeo de hoje, por isso que inclusive eu chamei de Masterclass, porque realmente vocês vão ficar chocados com o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu aposto com vocês, inclusive, que praticamente nem deve ter um vídeo tão denso sobre halving quanto esse aqui no YouTube. Se tiver, vão ser poucos, tá? Então, realmente foi feito com muito carinho e com muito tempo de estudo. 8 anos de estudo, na verdade, né? Até condensado, experiências já com alguns halvings nesse vídeo. Então, por favor, curta o vídeo. E agora, bora pra apresentação, galera. 100k antes do halving vai ser a pergunta que eu vou tentar responder durante o vídeo. Então, vamos lá ver. Inclusive, vamos tentar respondê-la junto, né? Eu vou trazer aqui vários dados e também deixa nos comentários se vocês acham que é factível 100k antes do halving ou não. Como eu disse, né? O objetivo do vídeo é fazer com que tanto os iniciantes quanto os mais experientes entendam sobre esse mercado, né? Até trago aqui exatamente, né? Então eu vou mostrar alguns conceitos e fundamentos para quem está começando e para quem já é entusiasta. Eu vou trazer algumas curiosidades bem interessantes, como por exemplo, por que 21 milhões de Bitcoin? Essa foi uma pergunta que eu tive durante anos e anos e eu nunca encontrei alguém que me respondesse de fato ela, até recentemente Satoshi Nakamoto. Alguns e-mails de Satoshi Nakamoto foram divulgados há 2 semanas atrás, então essa resposta foi respondida finalmente e alguns gráficos bem específicos. Então, se você já sabe o que é halving, esse vídeo também é para você, mas para caso você não saiba, vamos começar do zero para nivelar todo mundo nessa aula, beleza? O que é o halving? Não, né? Então, basicamente, como eu disse, né, é sem dúvida o evento mais esperado e mais significativo que nós temos no mercado. A gente tá aí uns 50, 40 dias do evento, eu vou explicar para vocês porque muda, esse número não é exato, mas na verdade eu tô considerando uns 40 dias. Por isso as expectativas estão ficando cada vez mais animadas. E essas expectativas estão desse jeito porque o evento historicamente marca o aumento da volatilidade do mercado e dos preços e é considerado um marco para os ciclos do Bitcoin, sendo então muito, 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 muito importante, imprescindível, né, para as estratégias de investimento relacionadas ao mercado cripto. Como eu falei para vocês, isso aqui pode variar, né? Então, por exemplo, alguns dias atrás eu tinha visto a contagem e tava para 27 de abril. Entrei hoje para ver a contagem, né? Para colocar aqui no vídeo atualizado. Tá 40 dias e aí tá para dia 16 de abril, por exemplo, tá? Então pode variar, mas vai estar ali em abril. Vai acontecer em abril esse evento, tá? E ele varia porque ele é medido, na verdade, não em dias, mas em quantidade de blocos. E os blocos tendem a ser minerados a cada 10 minutos, mas varia. E eu vou explicar isso em mais detalhes, mas só para que vocês saibam que estamos há mais ou menos 40 dias. Temos 40 dias para nos preparar e para realmente estar posicionados, mas essa data pode variar
um pouquinho, né? Então, como eu citei, vai ser tanto para iniciantes quanto para galera que já tá no mercado. E eu vou mostrar algumas coisas muito malucas para vocês, como, por exemplo, caso a BlackRock continue com o que ela tá fazendo agora, né? Com a compra que ela tá agora, em 362 dias elas comprariam todos os ETFs disponíveis. Então eu vou mostrar para vocês como as coisas vão piorar no sentido de aumento de escassez, aumento de preço, muita volatilidade no mercado. Vou mostrar isso para vocês. E aqui só um índice sobre o que a gente vai falar nessa aula sobre halving, né? Basicamente, então, vou apresentar a questão da mineração e do halving. Aqui vou mostrar muito o status atual da mineração, também como estão os investimentos, como está o hash rate, como é que está rolando a mineração atualmente e a relação dela com o halving, os ciclos do Bitcoin, e vou mostrar por que a gente entende que o halving marca um ciclo, o que historicamente acontece com o pós-halving, né? Quais são as fases nesse mercado de alta, né? O choque da oferta, então, historicamente, o halving é um evento que aumenta a escassez do Bitcoin e tende a gerar um choque de oferta, e atualmente a gente já está vendo vários indícios desse choque de oferta. Vou mostrar algumas projeções de preço e quanto que a gente espera que o Bitcoin vá valer no pós-halving, e também vou tentar responder a pergunta do se ainda vale a pena comprar e se expor ao Bitcoin. Belezinha? Então, antes de tudo, para que vocês possam entender de fato a questão do halving, é importante entender o que é a mineração de Bitcoin. Então, a mineração é o processo, né, de descoberta, entre aspas, de novos Bitcoins e criação dos blocos, né? Que basicamente, então, são esses pacotes de transações blockchain e, na verdade, de transações que formam a blockchain. Quando Satoshi Nakamoto, ele divulgou a ideia dele nesse meiozinho aqui, ele disse quais eram as propriedades principais do Bitcoin. E entre as propriedades, ele citou a questão do gasto duplo, né, sendo prevenida através de uma rede peer-to-peer, que não seria necessário nenhum órgão, nenhum agente emissor, né, ou algum agente de confiança nesse processo, que todos os participantes poderiam ser anônimos e que novas moedas eram criadas, né, através do Proof of Work, tal como o Hashcash, que era um projeto que já existia antes, né? E que esse processo de Proof of Work tanto gera novas moedas, quanto faz com que a rede se previna desse problema do duplo dispêndio. Aqui, então, é importante explicar o que é o problema do duplo dispêndio, tá? Historicamente, na internet, sempre a escassez foi algo difícil, porque quando a gente tem um arquivo, a gente dá um copia e cola nele, e aí basicamente você consegue ter a mesma coisa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e se você tem uma duplicação infinita do dinheiro, o dinheiro não tem mais valor. Então sempre foi uma dificuldade criar escassez na internet. Historicamente, inclusive atualmente, o problema do duplo dispêndio, ele é resolvido com uma entidade centralizadora que basicamente fica com o registro e garante que você não possa fazer esse copia e cole e gaste o dinheiro mais de uma vez. Ela disse, você já gastou, então você não pode mais. Mas quando nós queremos tirar as entidades centralizadoras do processo, existe uma dificuldade muito grande de fazer isso, porque daí uma pessoa, sem recorrer a um ente centralizador que fazia a gestão desses fundos, podia gastar o mesmo dinheiro 2 vezes. Então, o Bitcoin resolve esse problema através da mineração e através de um ledger distribuído, né? Basicamente. E aí, um exemplo que eu gosto bastante é o seguinte. Imagina que vocês fazem parte de um grupo de amigos que saem para beber todas as sextas-feiras. E aí, uma sexta-feira alguém paga, outra sexta-feira alguém paga. Só que, o que acontece se eu chegar na próxima sexta-feira e eu falar que eu já paguei, por exemplo, né? E eu não tiver pago? Como cada um dos participantes ou cada um desses grupos de amigos, por exemplo, faz de conta que eles anotem nos seus próprios caderninhos dizendo hoje foi fulano de tal, na outra sexta foi outro fulano de tal, na outra sexta outro fulano de tal. Se eu chegar e falar, olha, eu paguei, eu vou ter o registro de todo mundo dizendo que eu tô errada. A blockchain é exatamente isso. Cada um dos participantes da rede roda todo o histórico de transações que existem e dessa forma ela garante que caso alguém tente burlar e tente gastar 2 vezes ou dizer que já pagou ou dizer que ainda não pagou, todo mundo tem um históricozinho e diz, não, você tá errado, olha aqui, eu anotei desse jeito, eu tenho histórico, o histórico não tá dizendo isso.
Então, o fato de existirem muitas pessoas que rodam o histórico de todas as transações, que é basicamente a blockchain, né? A chain de blocos, isso garante que ninguém possa fazer um duplo dispêndio. E o que acontece? Quando novos blocos, né, de transações, com todas as transações daquele período de 10 minutos, são registradas, aqueles que participaram do processo de mineração e que rodam os nodes e que estão participando da rede ganham tanto os bitcoins que foram recém-criados quanto as fees pagas pelas transações. Basicamente, para que vocês entendam, né? Então, existem esses mineradores que provêm poder computacional para a rede e eles são os responsáveis por registrar as transações. Quando as transações são registradas dentro de um bloco, aquele minerador responsável por aquele bloco, ele recebe como recompensa por prover poder computacional novos bitcoins e também, vou colocar aqui só para facilitar aqui, e também as fees, certo? Então, cada vez que você faz uma transação, você paga uma feezinha para o minerador. Essa fee varia de acordo com como está o status da rede. Mas, então, essas fees variam e a quantidade de novos bitcoins criados a cada 10 minutos, ela é fixa, mas ela muda com o halving. E é esse o aspecto. O que acontece? A recompensa desses novos bitcoins, ela é reduzida pela metade aproximadamente a cada 4 anos ou 210 mil blocos registrados e minerados. No início, a recompensa era 50 bitcoins por bloco, lá em 2009, e então foi diminuindo até a gente chegar, né, o que está agora na rede, que é 2,25. Então, a cada 10 minutos, um minerador ganha 6,25 bitcoins por ter registrado um bloco na rede, por ter impedido duplo dispêndio, por ter dado segurança para a rede, e os conjuntos somados de todas as fees que fazem parte daquelas transações, né? Então, tem a transação 1, tem a transação 2, tem a transação 3, tem a transação 4, faz de conta. Em cada uma dessas transações aqui, a gente pagou 50 centavos, tá? Só para dar um exemplo. Então, tudo isso é fechado em um bloco, tá? Esse bloco tem como recompensa 0,25 aqui, faz de conta, tá? Que a gente tá pensando em reais, mas é em Bitcoin. 25 mais o conjunto dessas fees, né? Que nesse caso daria R$2, alguma coisa, né? Então, no final, a recompensa desse bloco seria 5, 6, 7, 7 e 25. Isso aqui é o que a gente paga para os mineradores por ele prover poder computacional, que é super caro. Basicamente, é isso que acontece, né? Então, aqui, para ilustrar para vocês, né? Então, em 2009, eram 50 bitcoins, em 2012, 25, 2016, terceiro halving, 12,5, 2020, 6,25 e agora, em 2004, em abril, vai cair para 6,12. E o que é interessante no Bitcoin é que nós sabemos exatamente até o final quantos bitcoins vão ser criados em cada momento da sua história. Então, nós estamos nesse momento, né? A gente está exatamente ainda nessa recompensa de bloco. Ainda esse ano a gente vai passar por essa e depois em 2028 vamos ter essa, 2032 vamos ter essa e vai indo até que, né, os últimos mineradores ali em 2136 vão ter os últimos bitcoins basicamente minerados, né? Então, a gente sabe qual vai ser a emissão de novos bitcoins até 2136, por exemplo, né? Então, é realmente um nível de previsibilidade muito interessante. E aí, isso aqui vai ser importante um pouquinho mais pra frente, tá? Mas só pra vocês saberem. Já que é emitido 6,25 bitcoins a cada 10 minutos, isso dá 37,5 bitcoins por hora e mais ou menos 900 bitcoins por dia, tá? Então, todos os dias, nesse momento da história do Bitcoin, 2024, antes do halving, 900 bitcoins novos são colocados a mercados através da mineração, todos os dias. E aí tem uma pergunta que todo mundo sempre faz, que é a seguinte: mas o que vai acontecer com os mineradores? Eles não vão mais querer participar da rede, eles não vão mais querer ajudar a rede a ficar segura, já que essa recompensa vai caindo pela metade. E o que é muito legal? Historicamente, a gente percebeu e viu, né, que por mais que o valor em bitcoins, e é aqui só para mostrar para vocês, acho que na verdade esse aqui que eu quero mostrar para vocês.
mesmo que a recompensa em Bitcoin ela caia pela metade, tá? Então aqui a gente tem um halving, aqui a gente tem um halving, aqui a gente tem um halving, né? E aí o que vai acontecendo em Bitcoin? A recompensa vai caindo, né? A recompensa em dólar, ela só sobe. Então, para os mineradores, continua valendo muito a pena minerar, por mais que caia a recompensa em Bitcoin, porque o Bitcoin está sendo valorizado. Então, mesmo frações muito pequenas de Bitcoin ainda valem muito dinheiro, de forma que a mineração continue rentável. Então, isso é um aspecto bem interessante, né? E um outro aspecto bem legal, eu acho, né, que é sempre legal também para a gente ter em mente, é a questão da receita com os custos, né, da mineração. A gente tem alguns momentos em que o custo de produção ele fica um pouco alto, tá? Em outros momentos em que a receita, ela aumenta. Então, o que a gente consegue ver aqui? Esse aqui em laranjinha, ela é a receita, tá? A receita dos bitcoins, ela fica... Deixa eu só ter certeza que eu tô falando desse gráfico. Desse aqui. Ela, às vezes, a receita, ela diminui também, né? Nos momentos em que o mercado tá em baixa aqui. E sobe muito nos momentos de alta, né? Vocês podem ver aqui. Então, a gente provavelmente vai passar por esse momento em que a receita dos mineradores vai subir bastante, né? Eles, inclusive, vão poder criar aqui, digamos, uma gordurinha até para viver nos momentos de baixa, né? Então, é muito importante esses momentos. E o próprio halving, apesar de diminuir, né, a quantidade de bitcoins criados, ele é um evento muito importante também para os mineradores, porque aumenta exponencialmente o preço por bitcoin. Então, por mais que eles minerem menos, eles continuam tendo bastante dinheiro. E além da questão dos blocos, né, das recompensas por blocos, nós também temos a questão das taxas. E as taxas, diferente das recompensas que seguem as recompensas por bloco, que segue esse cronograma fixo, as taxas são bem variáveis. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico de taxas pagas para os mineradores. Então, vocês podem ver que realmente tem uma volatilidade bem grande, assim, claro que é uma volatilidade que também depende do preço, né, porque quando o preço tá alto, tem mais gente usando, então as taxas podem subir. E de vez em quando acontece alguns fenômenos especificamente, os mineradores, eles podem lucrar mais com as taxas do que com as recompensas por bloco. Nós já vimos isso acontecer, né? Não foram tantas vezes ainda, mas nós já vimos isso acontecer 2 vezes na história do Bitcoin. Essa última vez, acho que aconteceu, talvez... não foi esse ano que eu me lembre, eu acho que deve ter sido mais ou menos nesse dia aqui, né? Que deve ter sido ali pra... não sei, setembro do ano passado, mais ou menos, por conta dos ordinals, né? Então, também, historicamente, existe essa expectativa, né, de que as taxas, elas superem as recompensas dos blocos. E aqui, nesse caso, né, a recompensa tá em 6,25 e eles receberam 6,7 em taxa. Então, tem essas duas coisas que faz com que o Bitcoin continue sendo sustentável no longo prazo. E claro que existe uma polêmica gigantesca envolvendo as taxas, tá? Porque à medida em que as taxas sobem, fica mais difícil para os usuários pequenos ou para os usuários iniciantes começarem on-chain, né? Porque daí, em alguns momentos, se você investir 100 reais, praticamente os 100 reais vão ir para taxa, né? Em alguns momentos eu já vivi momentos do Bitcoin que tava $60, por exemplo, de taxa, né? Assim, muito alto. Isso faz com que os iniciantes e quem não tem muito dinheiro não consiga ter exposição. E é um super problema. Mas, ao mesmo tempo, é muito volátil, né? Em alguns momentos tá super baixinho ali, tá? Não é super baixinho comparado ao Pix, tá, gente? Mas é ali uns 5 reais, 10 reais, 15 reais para fazer transações. E é importante também que vocês saibam que o custo de uma transação de 100 reais ou uma transação de 1 milhão, ela não importa, não é o valor da transação em bitcoins que faz com que seja variável. Existem 2 critérios que fazem com que as taxas tenham uma variação. O primeiro e mais importante critério é a demanda pela rede, quantidade de pessoas fazendo transações. Caso vocês não saibam, a rede do Bitcoin suporta mais ou menos 7 transações por segundo, tá? Então, se existe mais de 7 transações por segundo, quem paga mais
por essas transações, quem paga mais para os mineradores vão ter as transações primeiras, as outras vão porque a gente chama de mempool. Ficar lá esperando uma hora que o valor que foi pago por ela vale a pena para o minerador colocar dentro do seu bloco e registrar na blockchain. Então, a primeira coisa é a congestão da rede, basicamente. E a segunda coisa é o que a gente chama de tamanho da transação, que não é definido pelo valor, é definido pela estrutura da transação. Não vou falar sobre isso aqui hoje, porque é um assunto um pouquinho mais complexo, mas só para que vocês saibam que a taxa independe do valor transacionado em Bitcoin. Belezinha? E aí, né, obviamente, essa questão sempre gerou muitas polêmicas e tem várias soluções relacionadas a como resolver isso, e também não é o objetivo desse vídeo, mas sim, é um assunto polêmico, só para que vocês saibam, né, que é um assunto em discussão pela comunidade há bastante tempo. E o que eu acho um dos aspectos mais interessantes de todos é que, por mais que todo mundo diga, nossa, o halving às vezes não vai fazer tanto efeito, já que agora a gente só tá falando de ir para 6 para 3 bitcoins, antes era 50, antes sim o halving tinha efeito. Esses dados aqui que eu vou mostrar para vocês agora me fazem pensar que ainda vai ter muito, mas muito efeito. E qual é o dado? É o investimento que as mineradoras, as empresas mineradoras estão fazendo ainda, né, e fazendo nos últimos meses para entrar nessa disputa. Então, eu trouxe algumas notícias mais ou menos recentes, tá? Então, por exemplo, essa notícia aqui é de dezembro de 2023. Né? E aí a Riot, que é uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo, ela estava fazendo, né, um investimento de 290 milhões para se preparar exatamente para o halving. Né? Várias outras, né, nós também temos casos de investimentos de 600 milhões, né, para essa aqui, como é que a gente pode dizer, pela essa corrida para superar os rivais na mineração, né? E nós também tivemos casos de bilhões relacionados. Aqui é uma notícia da Greenpeace falando mal do Bitcoin, tá? Mas o meu ponto aqui especificamente é o valor, né? Então, são gigantes financeiras investindo 1,5 bilhão no processo de mineração. E além de tudo isso, nós também tivemos um país, Oman, investindo ano passado, agosto, tá? 1 bilhão para começar na mineração. Então, nós estamos falando de coisa de alguns meses atrás, empresas e países investindo entre 300 milhões a 1,5 bilhão de dólares para mineração. Então, é muito difícil pensar que o halving não vai ter efeito e que o preço não vai ter que subir muito para que esses investimentos valham a pena, né? E assim, a gente não tá falando de qualquer player, a gente tá falando de países e empresas gigantescas que fazem projeções financeiras e estão com uma expectativa de preço, assim, realmente grande, que inclusive, o que acontece também é que eles podem segurar a Bitcoin para aumentar a escassez e fazer com que o preço suba, para que eles possam pagar os seus investimentos. Então, tem vários aspectos bem interessantes. E um segundo ponto que eu acho lindo e fenomenal relacionado a esse ciclo é a relação entre o preço, e o hash rate. Hash rate, se vocês não sabem, a gente pode definir como a soma total de energia despendida no mercado para garantir a segurança da rede, né? Então, cada vez que o minerador entra na rede, aumenta o hash rate. A soma de todos os mineradores, de todo o poder computacional dos mineradores é o que a gente chama de hash rate. Historicamente, o hash rate é uma métrica que a gente chama de atrasada. Ela é diretamente correlacionada com o preço, mas ela é atrasada. Então, aqui, por exemplo, né, nesse ciclo, o preço estava subindo, né, hash rate estava subindo, mas quando o preço começa a cair, ele demora um pouco para cair, tá vendo? Então, aqui, ó, só nesse momento aqui, depois de muitos meses, o hash rate começa a cair. Aí, beleza, aí o preço começa a subir, hash rate começa a subir, e aí quando o preço começa a cair, de novo, demora um tempo pro hash rate cair, né? Aqui foi um pouquinho mais sincronizado, digamos, né? Então, subiu o preço, subiu o hash rate, caiu o preço, caiu o hash rate, subiu o preço, subiu o hash rate, mais correlacionado aqui, né? Caiu o preço, caiu o hash rate. Mas, nesse último... Mas o que aconteceu, né? Que a gente viu é que aí desculpa. Nesse último aqui, na verdade, ó, vamos olhar aqui certinho. A hora que, então, subiu o preço, né? Subiu o hash rate e aí despencou o preço, né?
Só que o hash rate, na verdade, ele só teve uma quedinha bem boba aqui. E depois daqui ele só subiu. Só subiu, só subiu, só subiu, só subiu. Então, nós tivemos, digamos que durante praticamente toda a queda do mercado, se vocês olharem, né, que basicamente seria daqui, sei lá, até aqui a gente pode considerar, o hash rate só subiu. Então, a galera continuou interessada em disputar por esses poucos bitcoins que existiam no mercado. E agora, com a subida de preço, né, que a gente teve, o hash rate continuou subindo muito e é all-time high atrás de all-time high. Então, assim, se a gente vai limpar aqui tudo, só para vocês verem isso comigo, porque eu acho isso fenomenal. Se vocês olharem, né? Então, a gente teve aqui, digamos, né, uma all-time high. Aqui a gente teve essa all-time high, all-time high, all-time high, e depois nem dá para marcar, é só assim, né? Exponencial. Então, mesmo durante a queda do preço do mercado, mesmo quando estava todo mundo chorando, basicamente, os mineradores continuaram interessados em aumentar o investimento deles para participar da mineração. Então, isso é um fenômeno lindo, que mostra um entusiasmo realmente grande dos mineradores pelo Bitcoin. Por isso, eu acho também que, somados, então, os investimentos de um bi e somado o fato de que nunca teve baixa em relação a hash rate, o halving tende a ter bastante efeito. E aí, em resumo, né, para que todo mundo entenda bem, basicamente, então, o Bitcoin, ele tem um sistema econômico, né, que é muito parecido com os metais preciosos, né, então tem essa questão da escassez, nenhum país ou pessoa é dono, ninguém é dono do ouro, né, existem várias pessoas que são donas de uma parcela do ouro, mas não é igual a Apple, que tem um dono, por exemplo, né? Não é igual a nada. Ninguém define a emissão, ninguém define nada, né? Então, ninguém é dono igual aos metais. E aí, o que é interessante também, tal como o ouro, tal como a prata, as novas moedas de Bitcoin, elas não podem ser criadas por um governo. Elas são criadas de acordo com o sistema de inflação definida no código do Bitcoin. E também, assim como o ouro e como a prata, né, o que a gente sabe é que a oferta, né, de Bitcoin, ela é descoberta também através de um processo que é difícil e que é custoso, tal como os metais, né? Então, o sistema econômico do Bitcoin, ele é bem parecido com o sistema econômico dos metais, tá? E aí, o que é mais interessante quando a gente compara com as moedas fiduciárias isso, né? Porque o que a gente sabe? Esse aqui é o gráfico de criação de moeda, né? Basicamente, esse aqui é o do dólar, né? Então, assim, a criação de moeda é absurda, né? Então, tava aqui nesses patamares, que nem sei, vamos dizer que é 1, né? E aí foi para 21, né? Em alguns anos. O real também, assim. Então, as moedas fiduciárias, elas tendem a ter uma criação muito grande. Em 2020, na pandemia, a gente teve uns dados absurdos, né? Então, por exemplo, 43% de todos os dólares foram impressos desde 2020. Né? Então, assim, eu acho que essa notícia a notícia é de 2020. Então, basicamente, nesse ano foi criado 43% dos dólares, a metade do ano, na verdade, né? E aí teve essa outra, né, também. Então, os Estados Unidos imprimiu mais dólar em um mês do que nos últimos 2 séculos. Então, isso não é possível com Bitcoin, isso não é possível com ouro, mas as moedas fiduciárias são assim, por isso que elas tendem à morte e tendem a perder valor inevitavelmente. E aí, quando a gente compara, né, o Bitcoin com esses outros ativos, ele é deflacionário, basicamente, né? Aqui, para que vocês entendam esse gráfico, né? Aqui a quantidade de Bitcoins que vão sendo criadas, né? Tal, até a gente chegar em 21 milhões. E aí, aqui, basicamente, é como a gente chama? A inflação do Bitcoin, né? Que vai caindo a cada halving. Então, caiu no halving, aqui, ó, 50 Bitcoins. Passou pelo primeiro halving, aí fomos para 25. Terceiro, 12, né? Então, vai fazendo essa escadinha. A gente vai viver essa escadinha aqui agora, né? A gente tá exatamente nesse momento. Mas a escadinha vai caindo, que é ótimo pra gente, porque isso garante ou tende, né, a fazer com que o valor do Bitcoin seja mantido ao longo do prazo, diferente das moedas fiduciárias, que tendem a fazer com que a gente perda valor com a inflação. E por isso que a gente não consegue comprar nem perto do que a gente comprava antes com os mesmos R$100, por exemplo, né? Então, basicamente, o halving, ele é fundamental, porque ele reduz a oferta de Bitcoin, né, e aumenta a escassez. Ele marca historicamente o ciclo, a gente vai falar um pouquinho mais de ciclo ali, mas ele historicamente marca o início
da selvageria do ciclo de alta, e ele afeta a rentabilidade dos mineradores, né? E faz com que os players precisem se reorganizar, o que historicamente também tende a gerar um grande efeito, né? E aí tem um aspecto importante que, assim, apesar dele ter várias similaridades com o ouro, ele é bem diferente do ouro em um aspecto, principalmente, tá? Que é, o ouro, apesar dele ser escasso, novas ofertas de ouro, elas podem ser descobertas. Por quê? Porque todo o ouro do mundo ainda não foi descoberto, né? Então, nós não sabemos quanto ouro existe no mundo, nós não sabemos exatamente quanto por cento do supply do ouro já foi descoberto, já está no mercado, né? E mesmo que alguns lugares em que não fazia sentido economicamente explorar o ouro, se o preço sobe, a gente pode vir a explorar esses lugares e aumentar a quantidade de ouro disponível no mercado. Então, aumenta a quantidade de ouro disponível no mercado, o preço tende a cair. Então, a oferta do Bitcoin, ela é inelástica. Não importa o que aconteça, não importa quanto suba. Subiu, tá valendo $1 milhão cada Bitcoin. A gente não vai encontrar mais. Agora, se uma unidade de ouro valer R$1 milhão, a gente vai encontrar ouro em outros lugares. Inclusive, tem um dado que eu acho muito maluco. Recentemente, a NASA, né, ela anunciou que está explorando, sabe da existência, né, e vai explorar um asteroide que, segundo as estimativas deles, valem mais do que a economia global. Porque, basicamente, é um asteroide de metal maciço, né, que tem núcleos de ferro, níquel e ouro. Tem um valor estimado de 10 quatrilhões, que é mais do que a economia da Terra. Então, assim, com o aumento da evolução, da tecnologia, das viagens espaciais, do foguete que dá ré do Elon Musk, nós podemos vir, sim, a explorar um meteoro, um asteroide, qualquer coisa que tenha muito ouro, né? E essa é a diferença fundamental em relação ao Bitcoin. Assim, a chance da gente achar um planeta que tenha Bitcoin... Aí dá pra entrar em todas aquelas teorias de simulação de universos infinitos, mas assim, não vai acontecer. Não vai acontecer pelo menos enquanto a gente estiver vivo, então não é o medo que a gente precisa ter. E aí, tem a pergunta, que eu acho uma das perguntas mais interessantes de todas, que é, por que 1 milhão? Né? Porque 21, oh meu Deus, por que 21 milhões? Essa foi uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes, assim. Há anos eu faço a pergunta. Eu já, assim... revirei a internet tentando descobrir por que 21 milhões, né? Um número meio aleatório, assim, tipo, de onde veio esse número, né? E eu nunca tinha descoberto, eu já tinha lido várias teorias das conspirações, várias coisas malucas, e eu nunca tinha descoberto. Mas, há 2 semanas atrás, mais ou menos, nós tivemos um julgamento, né? Lá nos Estados Unidos. E durante esse julgamento, uma das testemunhas, ela divulgou alguns e-mails que ela tinha trocado com Satoshi Nakamoto, que estavam em sigilo. E dentro desse e-mail tem um FAQ. E uma das perguntas desse FAQ, né? Satoshi Nakamoto está conversando com o cara para eles criarem um FAQ para os primeiros usuários de cripto. E dentro desses e-mails, então, tinha alguém perguntando por que 21 milhões? E o Satoshi Nakamoto respondeu. E eu vou falar para vocês o que ele respondeu. Ele disse o seguinte: minha escolha para o número de moedas e o cronograma de distribuição foi um palpite educado. Foi uma escolha difícil, porque uma vez que a rede esteja funcionando, né, ela está trancada e estamos presos a isso. Então, o que ele disse? Não foi fácil, né, porque isso é imutável e vamos ficar completamente presos a isso. Então, foi difícil, mas eu tive que fazer a minha escolha. Aí ele continua. Eu queria escolher algo que fizessem os preços serem semelhantes às moedas existentes, mas sem saber o futuro, isso é muito difícil. Acabei escolhendo algo no meio. Se o Bitcoin permanecer como um pequeno... Então, eu que fiz essa tradução, tá, gente? Então, perdoem. Se o Bitcoin permanecer como um pequeno nicho, ele valerá menos por unidade do que as moedas existentes. Se você imaginar que ele será usado para uma fração do comércio mundial, então só haverá 21 milhões de moedas para o mundo inteiro. De forma que cada Bitcoin valerá muito por unidade.
que é o que a gente vive agora, né? Hoje, nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, no momento que eu fiz a apresentação, estava 67 mil dólares, exatamente nesse momento, tá 67.659, né? Então a gente já chegou nesse mundo em que ele imaginou. E aí, caso a gente chegue nesse número, né? Ele diz: os valores são inteiros, 64 bits com 8 casas decimais. Então, uma moeda, um Bitcoin, é representada internamente como 100 mil, né? E milhão. Então, 100 milhões de satoshis seria nesse caso, né? Só pra ver se tá certo. 100 milhões de satoshis. Há muita granularidade e se os preços típicos se tornarem pequenos, por exemplo, se 0.001 valer 1 euro, pode ser mais fácil mudar onde ponto decimal é exibido. Então, se você tivesse um Bitcoin, ele seria exibido como 1000, né? E 0.001 seria exibido como 1. Então, daí ele diz, a partir disso aqui, daria pra galera brincar e fazer basicamente o que elas quisessem, né? E aí o que é interessante a gente fazer esse joguinho imaginativo, né? Então, hoje um Bitcoin, 67 mil dólares, e um dólar é igual a 0.00015 satoshis. Né? Então, o que ele diz aqui, que daí se isso aqui valesse 1 euro, né? A gente poderia mudar. E aí, basicamente, então, a gente, enfim, mudaria essa notação, né? Essa forma de pensar. E aí, no futuro, quando a gente pensa, por exemplo, se um Bitcoin valer 100 mil dólares, um dólar vai ser 1000 satoshis. E aí já fica um pouco mais fácil, assim, fica meio parecido, né? A gente vai saber que um dólar é 1000 satoshis. Então, eu vou poder saber que caso uma coisa tenha, né, como valor, por exemplo, 10 dólares, essa coisa vai valer 10 mil satoshis. E fica fácil. Então, ele quis dizer exatamente isso, tá? Ele quis escolher algo que fizesse o preço ser semelhante às moedas. Mas como ele não saberia o futuro, seria mais difícil. Mas dá pra imaginar que ele imaginaria um futuro em que seria algo assim, né? Porque aqui, realmente, as coisas ficam fáceis. Se a gente conseguisse, por exemplo, estabilizar o preço do Bitcoin em 1000 dólares, por exemplo, a gente conseguiria fazer as conversões de cabeça muito fácil, né? Então, é por isso que ele escolheu 21 milhões de Bitcoin. E tudo isso, né, pra lembrar todos nós, assim, que tem que ficar na cabeça é que o Bitcoin, então, é o único ativo do mundo com supply inelástico e por conta do halving, ele tem uma taxa de inflação decrescente, o que faz com que a escassez aumente e o preço tenda a aumentar ao longo do tempo. E agora, antes da gente passar para outras partes, né? A gente ainda vai falar sobre os ciclos, sobre as projeções de preço, o que tem de acontecer com o Bitcoin, ou qual é a chance dele atingir valores como 100, 200, 500 mil dólares por unidade. Mas antes da gente passar por isso, eu queria fazer um agradecimento nesse vídeo para os patrocinadores, né? Na verdade, desse vídeo. A Bitmart está patrocinando esse vídeo e permitiu que ele fosse possível, né? Permitiu que eu me dedicasse muitas horas de estudo para realizar esse vídeo. Então, eu queria apresentar para vocês a Bitmart, para quem não conhece, né? Que até trouxe uma página que não era dela, para que vocês tenham essas informações de um terceiro, né? Para aumentar essa confiança, né? O volume de 24 horas de negociação dela, aqui, se a gente olha, é bem expressivo, né? 35 mil bitcoins, basicamente, em volume de negociação. E eu queria mostrar algumas coisas bem interessantes sobre a plataforma, né? Aqui é a carinha da Bitmart, algumas coisas que eu acho bem legais. Eles têm essa parte aqui de Hot Gains New Top Futures, né? E é uma coisa que eu sempre gostei, né? Que é tentar entender o que tá rolando e o que tá ganhando muita atenção nesse momento. Então, quando a gente vem aqui, tem esses gains, então vocês conseguem ver o que nas últimas 24 horas está movimentando mais atenção. Especificamente nesse momento do mercado são os memes. Os memes estão malucos, tá todo mundo maluco com meme, né? Então a gente tem aqui uma variação muito grande, 500% nas últimas 24 horas nesse meme chamado Duco. Né? Então eu acho bem legal porque você já entra aqui, na primeira página você já consegue ver tudo que tá rolando. Tipo, o que tá acontecendo no mercado, né? Esses news pra saber, tipo, os pares novos que estão sendo disponibilizados, né? E qual é a variação. Então é bem legal pra quem gosta de estratégias relacionadas a listing, né? Em exchanges e etc. Pra saber o que tá rolando. Acho isso bem legal. E a Bitmart também tem essa parte de earn, né? Que é basicamente os stakes, né? E aí, caso você esteja no momento, né?
mais avançado ali, tá realmente querendo entrar nessa parte de stake, você consegue fazer stake, inclusive, de alguns projetos bem malucos, né? Como, por exemplo, Bonk Baby, né? E aí você quer aproveitar, faz de conta, essa semana maluca relacionados aos memes, tá exposto a um meme bem doido, aí bem degenerado, bem arriscado, tá? Sempre bom lembrar, bem arriscado. E aí você já pode aproveitar, sei lá, ficar, né, esse tempo e aí ter uns rendimentos bem malucos, tá? E o que é interessante é que aí você tem esse subscribe, né? E aí tem as durações, né? De acordo com quantos dias você decidir segurar isso, né? E aí, sei lá, por exemplo, 7 dias, 25% relacionado ao anual, tá? Isso aqui é a taxa anual, não dos 7 dias. E aí você clica lá em subscribe e aí você vai poder se inscrever nele caso você se interesse por essa questão. Então, eu acho isso um aspecto bem interessante. E aqui uma outra coisa é que a Bitmart, ela tá com esse reward de welcome, né? Para novos usuários, vocês podem fazer algumas dessas tarefas, digamos, né? Dentro da plataforma para fazer alguns claims e ter algumas recompensas interessantes. Então, convido todos vocês a conhecer. E aí quero fazer mais 2 adendos, né, em relação a isso. Primeiro é que todo mês a Bitmart tá fazendo um sorteio para os participantes do Telegram. R$4.000, né, sorteados por quem interage ali no Telegram. Eu vou deixar os links na descrição, tá? Mas esse aqui basicamente é o link do Telegram deles. Se vocês procurarem também Bitmart português no Telegram, vocês vão conhecer. Eu também vou deixar o link, né, na descrição. Esse aqui vai ser o meu código, mas o link na descrição para a plataforma. Belezinha, galera? Agora vamos falar sobre os ciclos do Bitcoin. Vocês já devem ter ouvido falar que o Bitcoin é um ativo cíclico, mas o que isso significa? Significa que dentro de determinado período de tempo, o comportamento do mercado se repete. O que nós sabemos é que nos últimos anos, desde 2010, né? Então, de 2010 a 2023, o Bitcoin continua repetindo o mesmo comportamento. E normalmente o ciclo do Bitcoin ele acontece de 4 em 4 anos. E o que basicamente é esse ciclo? O ciclo, ele pode ser representado, eu trouxe alguns gráficos, tá? De várias formas. Então aqui é uma forma de representar, que outra forma de representar, vou passar por elas, tá? Que outra forma de representar. Mas todas elas estão falando sobre a mesma coisa, estão falando desse ciclo de 4 anos, em que basicamente a gente tem um aumento expressivo do preço e uma queda do preço. É aqui nesse gráfico especificamente, né? Dividido em 4 anos, com 3 fases dentro desses 4 anos, basicamente, né? Sendo divididas pelo halving, tá? Esse negocinho aqui no meio é o halving, essa linha cinza. E aí, o que a gente vê, né? Então, nós temos o período em que o preço sobe, o período em que o preço desce e o período em que ele fica, digamos, lateralizado até começar a subir um pouquinho. Halving, sobe um monte, né? Cai, lado, sobe um pouquinho. Halving, sobe um monte. Cai, lado, sobe um pouquinho. Aqui foi um pouco anormal porque a gente teve o crash do Covid. Mas depois disso nada mudou. Sobe um montão, cai. Então esse aqui é um ciclo do Bitcoin. Aqui uma outra forma de representar com 4, digamos, períodozinhos, mas que continua, né? Sendo marcado pelo halving e pelo período de 4 anos. Então, daí aqui, nesse caso, basicamente, eles chamam de período, né, de bull marketing, né, em que a gente tem essa alta. E aqui, por exemplo, que eu acho interessante, né, eles chamam de bull marketing o pós-halving. Né? Então, é como se a gente não tivesse ainda no período de bull. A gente estaria nesse período de reacumulação, basicamente, né, porque o nosso halving ainda não aconteceu. Então, daí tem bull, bear, acumulação, expansão, reacumulação. Talvez a gente esteja, né, nesse momento, então, de reacumulação, em que o preço não sobe tanto, fica ali um pouquinho de lado, em que alguns players estão acumulando pra pá. Aqui nós temos uma outra forma de considerar, mas exatamente a mesma coisa, né? Então, tem o processo de bull, bear, sobe, desce, marcado, né, nesse ciclo de 4 anos por os momentos de baixa e de alta, né? Sempre acontece aqui um pouquinho depois, né, do meio, digamos, do ciclo, o topo, né? E aí, beleza, começa a queda. Então, é só uma forma diferente de olhar, mas todos eles estão olhando para as mesmas coisas.
Porém, qual é o aspecto mais interessante? É que pela primeira vez na história desses ciclos que nós temos registrados, all-time high veio antes do halving. Historicamente, all-time high sempre veio um pouco depois. Então, aqui em relação ao ciclo passado, né? Nós tivemos o halving ali em maio de 2022 e só depois de um tempinho a gente teve a all-time high, né? O momento em que o preço encontra o preço do passado. Então, isso fez, né? Isso aqui é o histórico, era o esperado, mas nós já tivemos all-time high acontecendo e o halving ainda não aconteceu. E isso, obviamente, coloca algumas questões para nós em relação a esse ciclo, né? Então, all-time high aconteceu. O que a gente espera que aconteça no pós-halving? Aqui nós temos esse dado, né, que mostra exatamente qual foi a performance do Bitcoin no pós-halving, considerando os últimos 3 ciclos, tá? Então, no ciclo de 2012 e 2013, o Bitcoin subiu 7.000% pós-halving, tá? Aí no ciclo de 2016, ele subiu 460%. E no último halving, no ciclo de 2020, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, né? Basicamente, essa subidinha aqui, ela foi de 670%, inclusive mais do que o ciclo anterior, que ninguém acreditava muito, né? Porque tende a falar que o aumento do market cap faz com que esse aumento do preço fique um pouco mais difícil. Mas não foi o que aconteceu e o Bitcoin subiu 670% no último ciclo. E aí, isso tudo faz com que a gente se pergunte, o que vai acontecer no ciclo atual, nesse ciclo, pós esse halving, já que a gente inclusive já bateu all-time high e as coisas estão ainda mais aceleradas do que a gente imaginaria que estaria nesse momento. Alguns aspectos que eu acho bem importante em termos macro, para que vocês entendam o que está acontecendo em relação ao que a gente chama de choque da oferta. Tem essa frase que vocês talvez já tenham ouvido que diz, não tem Bitcoin para todo mundo, e não tem mesmo. Um jeito legal de entender essa frase, né, de não tem Bitcoin para todo mundo, é tentar dividir várias coisas por 21 milhões, né? Então, por exemplo, o que acontece se você divide o número de Bitcoins pelo número de pessoas do mundo? Dá 0.002 Bitcoins por pessoa. Tá, mas não vai ter essa adoção de 8 bilhões. E se tiver de 1 bilhão? 0.021. E se você dividir o número de bitcoins pelo número de milionários que existe no mundo? 0,3. Então, não existe nenhum bitcoin por milionário do mundo. E é daí, né, que surge essa frase de não tem bitcoin para todo mundo. E aí tem um outro ponto que é, na verdade, existe menos de 21 milhões de bitcoins. Primeiro porque teve alguns blocos em que os mineradores lá no começo esqueceram de fazer o claim, tá? Da recompensa dos blocos, mas também porque a gente considera que tem uma quantidade de bitcoins que está perdidas, né, e que não vão ser mais encontradas. Algumas estimativas dizem que mais ou menos 9% dos 21 milhões de bitcoins estão perdidos, né, então daí a gente reduziria o supply em 1,8 milhão, tá, então a gente sabe que na verdade tem menos e que essa escassez aqui, na verdade, ela é pior do que a gente imagina, tá? Além disso, um terceiro fator em prol da escassez é que nós sabemos que nesse momento, pelo menos, muitos não querem vender. E aí, como a gente sabe isso? 2 métricas interessantes. Uma métrica em relação ao número de bitcoins nas exchanges, tá? Historicamente, quando tem uma entrada de dinheiro em exchanges, isso significa que as pessoas querem vender na entrada em bitcoin, não em dinheiro, tá? Elas querem vender e quando tem uma saída é porque elas não estão querendo vender naquele momento, né? E nesse momento que a gente tá? Esse gráfico vai estar dia 27 de fevereiro, tô gravando esse vídeo dia 3 de março. Nós sabemos que o número de bitcoins nas exchanges está caindo. Então, isso indica que ninguém tá muito nesse momento pensando em vender. E o que a gente sabia ali, mais ou menos, no meio do ano passado, esse gráfico não tá super atualizado, mas nós sabíamos, né, que 14,9 milhões de Bitcoin, dos 19,6 milhões de Bitcoins que estavam em circulação, mais ou menos, né, naquele momento, toda essa quantidade de Bitcoin estava na mão do que a gente chama de long-term holders, né, que são Bitcoins que não estavam com tendência a vender e estavam com um comportamento de quem estava custodiando por longo prazo, né.
a gente estava atingindo all-time high desses investidores de longo prazo e o que a gente chama de all-time low dos investidores de curto prazo, que tendem a movimentar e tendem a vender mais nos momentos de queda. Então, basicamente, qual é o cenário? Bitcoin em circulação, 19,6 milhões. Bitcoins na mão do long-term holders, 76% do supply. Os bitcoins disponíveis, né, nesse momento para liquidação, 4,7 milhões de bitcoins. E aí, as coisas ficam muito interessantes aqui. Os ETFs, né? Caso você não saiba, foi lançado os ETFs, é um mecanismo através do qual grandes fundos entram no mercado e pipipi, popopô. Mas o ponto interessante aqui é que, desde o lançamento do ETF, mais ou menos no dia 6 de janeiro, né? Então, 60 dias, considerando que a gente está no dia 7 de janeiro, desde o lançamento, eles compraram 791 mil bitcoins. O que dá mais ou menos 13 mil bitcoins por dia. E o que a gente sabe, né? Que eu mostrei ali para vocês, que são criados só 900 bitcoins por dia. Então, a compra desses ETFs vai estar muito maior do que a quantidade de bitcoins que estão sendo criados. Então, isso mostra que as coisas estão tensas. Igual eu mostrei ali para vocês no começo do vídeo, tudo isso mostra pra gente que demoraria 362 dias para os ETFs comprarem todos os bitcoins, caso eles continuem com a quantidade de compra que eles estão fazendo. Claro que eles tendem a desacelerar, mas isso aqui dá uma impressão, acho que, da magnitude das compras que esses caras estão fazendo. E após o halving, nós não teremos mais 900 bitcoins sendo minerados por dia. Isso aqui não vai ter mais. A gente vai ter 450 bitcoins por dia. Então, muito abaixo da demanda atual. E o mais maluco é isso, o halving não aconteceu. E ele tende a acelerar a questão da demanda por conta da escassez, né? Então, isso é bem interessante. E aí tem o aspecto do varejo, né? Muitos dados mostram que o varejo ainda não entrou no mercado. A gente considera que exista hoje mais ou menos 50 milhões de pessoas, né? Tem algumas formas de chegar a isso. Esse dado provavelmente não tá certo. Pode ser menor, pode ser maior. Provavelmente é menor esse dado, tá? Porque aqui, por exemplo, se a gente pega o número de endereços de Bitcoin, é 52 milhões, né? E a maior parte dos investidores tem mais de uma wallet. Então, assim, esse número provavelmente ele tá inflado, né? E o que a gente sabe, basicamente, né? Que 52 milhões seria 0,6% da população. Então, ainda é um número bem pequeno de pessoas. E essa galera entrando junto com os ETFs tende a fazer com que as coisas fiquem, assim, ó, animadas, quentes, malucas, tá? E aí, a gente chega na questão das projeções de preço. Tá bom. Vai aumentar a demanda, a escassez vai diminuir, a escassez vai aumentar também, porque vai diminuir a quantidade de bitcoins. O que isso vai fazer com o preço? Galera, alguns dados, assim, que são um pouco chocantes, tá? Então, nós tivemos o all-time high acontecendo ali, dia 4, 5, né? De março. E o halving tá ali para algum momento em abril, final de abril, tô considerando, tá? Então, a gente ainda tem mais ou menos 40 dias. Se o Bitcoin subir 20% em 40 dias, ele chega em 80 mil dólares. Se ele subir 50%, o que também não é, assim, completamente absurdo, impossível, considerando o desempenho do preço esse ano, a gente chega em 100 mil. Chega em 100 mil, antes do halving. 40 dias, 50%. Então, assim, não é muito provável, mas também não é impossível que o Bitcoin chegue a 100 mil dólares antes do halving. Por mais incrível que pareça, não é tão absurdo e isso deixa, assim, as coisas bem chocantes, né? E aí, assim, comparando com os eventos de halving do passado, o que a gente consegue ver, né? Então, basicamente, subiu no último 670, no outro tinha subido 460. Então, né, o Bitcoin subir esses 49, basicamente, né, depois do halving, a gente chega em 100 mil dólares. Sendo que isso aqui pode acontecer talvez antes, né? Ainda do halving. Se subir 200%, né? Que seria, digamos, metade do que subiu no terceiro ciclo, a gente chega em 200 mil dólares, tá? Então, 50% 100 mil, 200, que parece bem razoável, 200 mil dólares.
algumas projeções de preço de alguns gestores de dinheiro, né? Que é a quantidade de dinheiro que eles fazem a gestão e a projeção de preço deles para o Bitcoin. O JP Morgan odeia o Bitcoin, tá? E a projeção dele, ele faz a gestão, aqui é onde é o que tem mais dinheiro sobre gestão, tá? E a projeção de preço dele para o Bitcoin era 45 mil, então já tá errado, porque o Bitcoin já atingiu o time high. E aí as projeções vão de 120, 150, 500 e 1 milhão de dólares por Bitcoin, né? Só para vocês saberem, né? Aqui, para ele chegar nesse valor de 500 mil, ele teria que subir uns 500%, né? O que seria basicamente o que aconteceu nesse ciclo aqui. Eu acho um pouco difícil, mas eu queria trazer esse dado aqui para vocês, que eu acho que é dos dados mais importantes. Então, atualmente, o Bitcoin tá valendo 67 mil dólares. Ele tem de capitalização 1,3 trilhão. Isso faz com que ele seja o 9º ativo mais valioso do mundo e seja o 14º em termos de dinheiro total das moedas fiduciárias por países. Se o Bitcoin chegar a 100 mil dólares, ele vai para 1,9 trilhão. Com 1,9 trilhão, ele passa a prata, ele passa o Google e ele passa a Amazon. E ele vai ocupar a 6ª posição, tá? Do market cap. Se ele chega a 200 mil dólares, a capitalização precisa ser de 3,9 trilhão. 3,9 trilhão, ele passa todo mundo aqui. E aí, ele vira, basicamente, o 2º em market cap. E, com isso aqui, ele também entra no top 5 em relação às moedas dos países. Eu acho que o Bitcoin faz mais sentido do que as moedas de todos esses países. Acho que sim. Mas é um pouco, talvez, demais para esse momento do mercado. Não sei. Só para mostrar para vocês, tá? 300 mil dólares, 5,8 tri, tá? Ainda não chegou no ouro. 400 mil dólares, 7,8, não chegou no ouro. 500 mil dólares, 9, não chegou. 1 milhão chega e ultrapassa, né? E aí aqui, por exemplo, né? Mesmo com 1 milhão de dólares por Bitcoin, uma capitalização de 19,6 tri, a gente não passaria ainda nem a China, nem os Estados Unidos. Mas aí ficaria aqui em 3º lugar. Então, eu olhando para isso aqui, né, olhando comparativamente, porque às vezes quando a gente só fala do preço, a gente não pensa nessas coisas, tá? Mas comparativamente, me parece mais razoável realmente aqui uns 200k, tá? E aí seria também uma subida de 200% ali, não seria, tipo, tão absurdo, tá? Isso colocaria a gente em 3,9 tri aí aqui, né, nesse top 5. E colocaria a gente em 2º lugar, que também já seria incrível, né? Então, assim, é incrível, mas parece razoável considerar esses cenários, né? E aí, tudo isso chega a pergunta se ainda vale a pena comprar. Bom, galera, essa é uma pergunta que vocês mesmo têm que responder. Eu acho que eu dei bastante material para que vocês entendessem todas as questões, tá? Me parece um momento razoável, mas é importante que vocês façam as suas próprias escolhas e saibam porque vocês estão decidindo o que vocês estão decidindo. Antes de finalizar o vídeo, quero dizer, né, que vocês podem me seguir, por favor, me sigam no Instagram, no Twitter, e dizer, né, que todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, eu entro em live com a Flávia, com um convidado para falar sobre o Bitcoin, para falar sobre cripto, né? E de segunda a sexta eu também publico no Instagram as notícias, né, do dia, o que tá rolando de mais importante. Então ali vocês conseguem ficar bem antenados do que tá rolando no mercado. Eu vou deixar os links aqui, tá? Da Bitmart e também todos os links que eu falei aqui no vídeo na descrição. Vou deixar também um índice, tá? Para que vocês, enfim, voltem em algumas partes do vídeo, caso vocês tenham ficado curiosos. E eu peço que vocês deixem no comentário se vocês acham que os 100 mil dólares chega antes do halving ou se isso é delírio. E também deixa a projeção de preço para vocês ali, para falar se 100, 200, 300, 500 mil dólares no Bitcoin para esse ciclo é plausível ou é absurdo. E a gente se vê no próximo vídeo.